Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Temos aqui conosco hoje Leir Storti. Queridos amigos, a paz esteja com todos. Ele está absorvido no livro. Marcelo Aranda. Paz e bem para todos e todas e todos. E o nosso amigo, nosso companheiro de profissão, Dairio. Olá, queridos ouvintes. Estamos mais uma vez reunidos aqui para uma conversa fraterna sobre o Livro dos Espíritos. Só uma perguntinha, senhor Dairio. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, o senhor que manda, chefe. Mais ou menos quantas crianças você trouxe ao mundo? No serviço público, seguramente, no mínimo, umas 8.000 crianças. Nossa, que maravilha, hein? Que benção. Exatamente, mais ou menos o que a Guilherme deve ter trazido também. O Dairio é de formação gineco-obstétrica e trabalhou em maternidade muito tempo. Só trabalhei em maternidade a minha vida inteira. Que benção. Enquanto ele trabalhava com a minha mulher, né, no serviço de aduana da vida, dando visto de entrada, eu sou geriatra, dou visto de saída. Ambos carimbos do passaporte. Maravilhoso. Então hoje nós vamos começar, vamos estudar o 6º parágrafo, tá, da dissertação número 59 de O Livro dos Espíritos, falando a respeito das concordâncias bíblicas, né, a respeito da criação. Marcelo. Então, ele vai dizer o seguinte, Kardec. A ciência, de acordo neste ponto com Moisés, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos. Moisés, porém, estabelece como o do dilúvio universal o ano de 1654. Isso, claro, no calendário judeu, por favor. Da formação do mundo. Enquanto a geologia, né, nos mostra o grande cataclismo como anterior ao aparecimento do homem, visto não se ter encontrado até hoje, nas camadas primitivas, né, do solo, traço algum de sua presença, nem da dos animais da mesma categoria, do ponto de vista físico. Mas nada prova, por isso, que seja impossível. Muitas descobertas já lançaram dúvidas a respeito. Pode acontecer que, de um momento para o outro, se adquira a certeza material da anterioridade da raça humana. E então se reconhecerá que, nesse ponto, como em tantos outros, o texto bíblico é uma figura. A questão está em saber se o cataclisma geológico é o mesmo que o de Noé. Ora, o tempo necessário à formação das camadas fósseis não permite confundi-los. E desde que se encontrem vestígios da existência do homem antes da grande catástrofe, ficará provado que Adão não foi o primeiro homem, ou que a sua criação se perde na noite dos tempos. Contra a evidência, não há raciocínios possíveis, e será preciso aceitar-se esse fato como se aceitaram o do movimento da Terra e os 6
períodos da criação. Veja que coisa fantástica. É muito interessante porque quando quem está nos ouvindo imaginar o que ele está falando dessa questão do fóssil, de não se encontrar nenhum registro. Porque hoje você cada vez mais procura, através de estudos paleontológicos, escavar o solo e encontrar nas diferentes camadas do solo restos, pode ser de fogueira, carvão, conchas, ossos, cerâmicas, que é qualquer tipo de vestígio que vai dizer que naquele lugar existiu uma vida. Em especial, como estamos falando do humano, existiu uma vida humana. Ou você encontrar amontoados de conchas, amontoados de peixe, que pode também demonstrar que ali existia grupos humanos que se alimentavam de forma frequente e então ali deixaram o registro. Mas isso não acontece. Então a gente pode dizer que essa ideia de uma origem única como ele quer dizer aqui, como Moisés relata, e do dilúvio bíblico, também é uma questão de entendimento e comparação. Por exemplo, hoje sabe-se que na era dos dinossauros teve um certo momento que vieram para a Terra elementos do espaço que mataram praticamente todos os dinossauros, sobrando alguns pequenos e tudo mais. Mas isso mostra que um novo momento que provavelmente em algum lugar também tiveram outros dilúvios. Então, esses processos de transformação geológica da Terra, eles estão acontecendo de forma constante. Por exemplo, agora, muitos não acreditam, mas nós estamos vivendo um momento de grandes transformações, chamado de mudanças climáticas. E as mudanças climáticas não é um achismo. Se você olhar para os Alpes suíços, olhar aqui na América do Sul, nos Andes, você vai ver que está tendo um derretimento do gelo. Quando entra o inverno, o gelo já não atinge a totalidade, nem em altura, nem em espessura. O que é sinal disso? Sinal que nós estamos vivendo uma mudança de era, como no passado se viveu. Tivemos uma era glacial, onde era uma geladeira, um freezer ambulante, e hoje estamos vendo o inverso, um derretimento muito forte. Quais as consequências disso? Todas. Podemos ter extinções de animais em massa, podemos ter fome, podemos ter muitas dificuldades, mas lembremos que tudo é passageiro. Tudo tem uma ordem. Mas a gente pode colaborar com Deus para diminuir esses efeitos ou reduzir os riscos para que a sociedade humana os enfrente, vamos fazê-lo. Aliás, basta simplesmente que a gente tenha noções de como conviver em termos de ambiente. Gandhi dizia que o mundo tem suficiência para poder nutrir uma humanidade muito maior do que a que nós temos hoje. Basta que nós deixemos o supérfluo de lado. E realmente, como nós abusamos do supérfluo, Verdade. Leir, o que você diria a respeito disso? Sobre esse texto apresentado pelo nosso querido Marcelo, eu quero lembrar aqui a todos, estudem o livro A Caminho da Luz. O autor é o Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nessa obra, esse querido amigo espiritual, ele vai abrir na cultura atual, de forma simples, a ampliação do que aqui está colocado. Como ele colocou aqui, que a ciência, quer dizer, a cultura, a inteligência do próprio espírito avançou e hoje ele está de acordo com o antigo missionário chamado Moisés, para colocar o homem em último lugar na ordem da criação. Emmanuel vai nos explicar que dentro dessa formação, a geração, formação e a evolução do filho espiritual, ele primeiro é gerado no cosmos como se fosse uma essência espiritual, é trazido ao mundo em meio à natureza como se fosse um imenso berçário espiritual, adquire a promoção para princípio espiritual até poder chegar na condição humana, atravessando os ciclos dos minerais, vegetais, animais, os seres elementares. E, por último, o período é o grau do anjo sublime que aguarda por todos nós. Moisés, segundo a ciência, segundo os livros históricos, ele está
na 18ª dinastia do Egito Antigo. E também é importante vocês lerem os registros antigos da nossa história. Lá vão encontrar esse querido professor Allan Kardec na sua missão como sacerdote, e assim esse esforço supremo desses irmãos em nos trazer hoje essa magnífica doutrina que ainda continua em expansão. Dario. Seria importante colocar para o ouvinte que a ciência, né, coloca o homem em último lugar na ordem da criação dos seres vivos, mas veja bem, né, que o homem seja o último. É o último cronologicamente falando, tá? É importante ver isso, porque pode ser que a pessoa acabe pensando, poxa, o homem fica no fim da fila, né? Muito pelo contrário, ele é numa ordem cronológica. E esses cataclismos, né, eles acontecem, nós estamos vendo uma subida da média de temperatura ano a ano aí no mundo inteiro. O calor que fazia aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, só para dar esse exemplo, há 30 anos atrás não era o mesmo calor que se faz hoje. Hoje a coisa está absurdamente aumentada, né, no mundo inteiro praticamente. Você vê verões quentíssimos aí, vê já seres humanos passando muito mal com esse calor, muita morte, né? Desidratação, né? Você que é geriatra, né, João? Não. Você vê muito isso, né? É uma coisa absurda o que acontece. E eu creio que a inteligência e a tecnologia humana seja capaz de reverter isso. É uma questão de querer, porque o dinheiro existe, entendeu? E só, infelizmente, não é bem utilizado, né? Eu não estou falando em termos de Brasil nem nada, eu estou falando em termos gerais. É a humanidade. Entendeu? Então, é toda a humanidade. A própria humanidade pode salvar a humanidade. Entendeu? Então, o pessoal deve se conscientizar, principalmente o pessoal que possui a renda altíssima. Essa semana eu vi aí uma compra do Twitter, né, por 44 bilhões de dólares. E dizem que para acabar a fome na África bastariam 10 bilhões de dólares. Quer dizer, a gente vê coisas assim que, poxa, qual a necessidade aí é que está o disso? detalhe interessante. O comprador do Twitter, o Elon Musk, ele ao mesmo tempo tem um projeto de desenvolvimento da população africana na pauta dos empreendimentos dele. Quase ninguém fala a respeito disso. Não se comenta isso. É aquela história, o pessoal fala a respeito do fato de ele ter feito um investimento enorme, tá? E o propósito dele é, digamos assim, atingir. Ele sabe que a população da África é de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então, ele enxergou lá, ele não está fazendo isso que ele é bonzinho, não. Tá? Ele mesmo disse, eu não sou bonzinho. Eu sou um investidor, eu sou uma pessoa que gosta de botar o dinheiro aonde ele vai me render. Agora, é muito melhor você investir aonde ainda não há esse desenvolvimento todo, e aonde se pode investir em educação, em inclusão digital e aprimoramento da qualidade de vida da população. Detalhe, ele nasceu na África do Sul. É interessante que essa questão da mudança climática, ela está associada diretamente à questão dos combustíveis fósseis. Então não podemos mais tolerar ou esperar quando o petróleo vai acabar. A gente tem que antecipar isso, e deixar o petróleo no solo e pensar em novas tecnologias. Hoje a gente tem energia solar, energia eólica, é falta de vontade política, interesse macro, né? A gente deixar de ser egoísta e pensar só na gente e pensar mais no coletivo, incentivar mais carros elétricos, mais energia solar em cada casa, quer dizer, incentivar esse movimento
dessa mudança da matriz energética pessoal e brasileira. E aí, consequentemente, a mundial, né? Alguns países como a Alemanha estão nessa pegada, tanto que hoje lá a matriz energia solar já chega quase em 60%. Olha que coisa maravilhosa. Então, e aí, consequentemente, eles veem os efeitos positivos dessa ação no clima deles. E nós sabemos, inclusive, que há diversas iniciativas, não são unicamente nos países desenvolvidos, não. Há iniciativas, existe inclusive uma história que deu até um filme, O Menino que Descobriu o Vento. Uhum. Um menino que fez um moinho eólico para bombear a água do subsolo numa região que era assolada pela seca. E praticamente recriou o clima da região onde ele nasceu, em Ari, que é do interior da África, ao sul do Saara. Então, nós temos que entender o seguinte: houve uma época, pelo que os registros arqueológicos demonstram, que o Saara foi uma floresta semelhante à amazônica. Uhum. Então, temos que parar e pensar. Nós temos hoje um ecossistema que é enorme, mas ele não é totalmente estável, temos que preservá-lo. Então, isso no nosso país. E temos também, talvez, o maior patrimônio de água do mundo. A nossa responsabilidade aí é enorme. Nós somos o que os espíritos disseram que nós somos seres do mundo, nós somos ser espiritual da humanidade. Eu me lembro de diálogos que eu tive com muitas pessoas em várias ocasiões, dentro do meu consultório, pessoas estrangeiras, que dizem assim: doutor, não existe país igual ao Brasil. Todos unânimes em dizer, não pelo fato do Brasil ser o país privilegiado pela natureza, não, mas principalmente pelo povo que nós temos aqui. Aí, inclusive, uma pessoa que tinha chegado da Europa há pouco tempo falou comigo: eu nunca vi uma coisa dessa acontecer em lugar nenhum no mundo. Eu fico muito viajado. Por quê? Poxa, eu estive numa cidade aqui próxima, o cara tinha estado. Foi uma cidade assim, uma cidade grande, da cidade de São Paulo, uma faixa de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, em que ele desceu na rodoviária, tentou se localizar, e aí uma pessoa que ele encontrou, é fácil, chamou um táxi, entrou no táxi com ele, guiou o táxi até o local, que era um local de difícil acesso, e disse: aqui é o local. Mas peraí, o senhor saiu do seu caminho? Mas foram só 15 minutos. E mesmo porque o motorista de táxi é meu amigo, tal. Vai me levar de volta para o aeroporto que eu trabalho lá. Sim. Sabe? Ele disse: doutor, eu nunca vi isso acontecer em lugar nenhum do mundo. Já andei ou seja, nós temos o maior patrimônio. Por quê? Nós somos um povo que está cansado de guerra. Uhum. Nós viemos para cá de diversas encarnações em diversos países do mundo, batendo cabeça de montão. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior, porque nós não podemos dizer que eu não sabia. Nós sabemos. Uhum. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Esse é ponto pacífico. Vamos ouvir a nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, gente, a coisa realmente eu diria assim, não é que seja mais complexa do que nós imaginamos, não.
eu diria que as coisas são bastante simples se nós prestarmos atenção no fato de que somos espíritos imortais. Em primeiro lugar, nós não temos necessidades como imaginamos. Por exemplo, eu não preciso ter um carro do ano para ser feliz. Eu preciso de um veículo que me transporte, porque eu trabalho em 2, 3 lugares no mesmo dia, eu tenho que me deslocar. Eu tenho que ter uma certa desenvoltura. Só isso. Tá? Ao mesmo tempo, eu não preciso ter 10 peças de roupa no meu armário quando eu só vou vestir uma de cada vez. Eu não preciso ter uma despensa estupidamente cheia de gêneros que podem, inclusive, deteriorar quando existe tanta fome à nossa volta. Então, as nossas necessidades, estou falando de coisas materiais, mas vamos imaginar os bens de afeto que nós podemos doar aos nossos semelhantes. São imensos, são enormes. E a doutrina nos diz que nós não precisamos despender um recurso material sequer para estender uma mão de boa vontade para alguém. Então, quando eu escuto uma pessoa estrangeira me dizer que o povo brasileiro é diferente, eu sinto não um orgulho, mas uma alegria toda especial de fazer parte deste povo. Eu digo para todo mundo, eu sou o espírita mais vira-lata que eu conheço, que eu conheci uma porção de gente boa, que me deu bom exemplo. Tá? Quem tem a oportunidade de ter um diálogo com o Ivone Pereira, que tem a oportunidade de dialogar com a Amazonas Hércules, Aurino Costa, Geraldo de Aquino, que eu tive a oportunidade de conhecer em 1978, pessoalmente. Gerdo Refa, que me trouxe aqui para a Rádio Rio de Janeiro em 1988. Deia, mulher dele, também uma pessoa exemplar. Gente, o Luiz Antônio Mileco, meu Deus do céu, que fazia gozação até com a própria cegueira dele. E aí, meu Deus, eu tive exemplo demais na minha frente. Isso daí não é um beneplácito que o Papai do Céu me deu? É muita coisa boa que Deus me deu. Aproveitou? De conhecer. Hã? Aproveitou? Pior de Ou tudo, que eu, olha, analisando hoje com a minha idade atual, eu chego à conclusão que eu aproveitei talvez menos de 10% daquilo que eu recebi. Sinceramente. E quem nos escuta, com certeza, também cruzou no seu caminho vários, como este, com outros nomes. Agora, eu tenho que ser honesto. Eu não posso dizer assim, eu agora que eu sou espírita, eu sou santo. Não sou. Não sou. Bom, não precisa muito, eu vou citar mais um exemplo. Renato Prieto, o meu amigo que fez André Luiz no filme Nosso Lar e que agora está filmando Os Mensageiros com o auxílio da Federação Espírita Brasileira. Ou seja, quando falaram que o Evangelho ia entrar através do teto das casas, aqui a rádio, o sinal do rádio entra nas casas através dos tetos. E através da internet. Nós temos vídeos no YouTube, que nós podemos ver pela televisão. Gente, não falta material. Mas tem gente que abusa disso, daquilo. Gente, nós não vamos falar dos outros. Como disse Maria Teresa de Calcutá, o problema de cada um é dele com Deus. O problema nosso é de nós com Deus.
basicamente isso. Nós temos que ter consciência de que nós não somos palmatória do mundo. Nós estamos aqui para servir e nós temos muito mais ferramentas para servir do que qualquer outra população no mundo, porque nós temos a certeza de que nós somos imortais. A vida vai estar em nós sempre. A morte para nós... não é que a morte para nós não existe. A morte não existe. Ponto. Simplesmente isso. Nós estamos sempre vivos. Antes da encarnação, durante e depois dela. Então, vamos levar isso em consideração, vamos refletir a respeito. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora e para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo, essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja assim sempre. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós vamos estudar e comentar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao seu capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E esses primeiros itens tem como subtítulo: Deixai vir a mim as criancinhas. Ele está baseado em dois textos do Evangelho, Evangelho de Mateus e Evangelho de Marcos, que dizem o seguinte. O primeiro, de Mateus, diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque verão a Deus. E o outro, de Marcos, diz assim: Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Essa passagem é muito conhecida, né? Muitas pessoas até usam nas conversas do dia a dia, às vezes citam essa: deixai vir a mim as criancinhas, é uma coisa muito normal. Mas Allan Kardec trouxe para nós aqui um texto tentando nos explicar bem o que Jesus quis dizer com isso, né? Qual o motivo dessa importância que ele deu às crianças, dizendo que só iria entrar no reino de Deus aquele que se assemelhasse a uma criança. Então, vamos em que ele gostaria que nós nos assemelhássemos às crianças. Como o texto aqui, este capítulo, trata da bem-aventurança aos que têm puro o coração, nós já temos uma ideia de que
Jesus deve relacionar a pureza do coração das crianças com aquilo que nós devemos almejar, né? Devemos assemelhar a essa pureza. Vamos ver se é isso que Kardec nos traz aqui. Diz ele: a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como da humildade. Naquele capítulo anterior, nós tratamos da bem-aventurança que fala sobre a humildade, né? Em contraponto ao nosso orgulho, egoísmo, então exalta aqueles que são humildes. Aqui, tratando dessa pureza de coração, também tem semelhança com a humildade e a simplicidade. Segue Kardec. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, ao renascer para a vida corpórea, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata no ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelhem a elas. Então, nós sabemos que, como diz Kardec, o espírito que está encarnado naquela criança, ele traz um passado igual de todo mundo, cheio de complicações, maus comportamentos, coisas tristes. Então, ele, quando encarna, ele vai continuar com esse comportamento, se tiver, vamos dizer assim, um pouco de sabedoria, vai tentar melhorar. Mas o que a Jesus está se referindo não é esse espírito antigo, está se referindo ao momento em que ele está encarnado numa criança. E a criança, ou seja, o espírito quando está ainda encarnado no corpo jovem de uma criança, ele ainda não teve tempo de manifestar nenhuma das suas características, nem muito boas, nem muito mais. Ele está ainda em aprendizado, tentando se adaptar ao novo meio em que ele está emitido. Ele saiu da espiritualidade e veio aqui para o corpo carnal, habitar o nosso mundo corpóreo. Então essa fase de criança é para se adaptar a esse mundo novo. Então nesse período realmente a gente observa que as crianças têm uma certa inocência, uma ausência de malícia, né? A criança pode eventualmente fazer uma coisa errada, uma coisa triste, uma travessura, ou até, entre aspas, uma maldade. A criança pode machucar um animalzinho, pode machucar um outro coleguinha, pode fazer uma manha braba daquelas que sai mordendo todo mundo, mas a criança não faz isso com dolo, não faz de caso pensado. Então é diferente de nós adultos. Se nós fizermos essas coisas como adultos, vamos fazer de caso pensado. A criança não. A criança pode pegar um brinquedo do outro lá, mas para ela aquilo é uma coisa, daqui a pouco ela larga aquilo. Ela não faz de caso pensado, fica pensando, vou lá pegar, vou fazer isso. Não é. Então essa é a essa inocência, esta pureza, a essa pureza que Jesus estava se referindo. Essa inocência da criança, essa simplicidade da criança. Então vamos imaginar, como diz aqui a bem-aventurança, que a criança tem o coração puro, ainda não foi contaminado pela vivência como adulto. Que quando a criança deixa de ser criança, o espírito deixa de habitar o corpo de criança, passa a ser um jovenzinho, ele já começa, como diz assim no dia a dia, mas a botar as manguinhas de fora, mas a fazer as coisas mais de cabeça pensada. E como adulto, então, não precisa nem falar. Ele perde aquela inocência. Então, é esse comportamento que Jesus se refere, como a Kardec ressalta aqui. Jesus não disse de modo nenhum que as crianças iriam entrar no reino dos céus. Disse que iriam entrar aqueles que se assemelhassem ao comportamento das crianças.
Você vai dizer, mas tem criança que é fogo na roupa. Exceções. Existem exceções, não é? Mas tem crianças também que são muito boas. Então, na média, as crianças todas agem dessa forma que Jesus está nos indicando. Seguindo ainda aqui, Allan Kardec, ele diz o seguinte: considerando-se que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Isso é uma pergunta que muitos de nós fazemos, né? Por que o espírito, quando nasce aqui o seu corpinho, ele já não age com toda aquela bagagem que ele traz da espiritualidade? Ela podia chegar aqui sendo assim, sendo assado, sendo bom, sendo mal, sendo seus defeitos, suas virtudes. É uma pergunta que muita gente faz. E Kardec faz aqui, essa mesma pergunta. Então diz ele aqui: tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim deveria ser para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. Exatamente. Ora, a criança é um ser frágil. Necessita todo cuidado, toda atenção, todo carinho. E as mães são seres criados especificamente com isso. As mães são uma obra da natureza divina, carregado de trazer as novas criaturas ao mundo. Não só no parto, nem na gestação e no parto. Durante o tempo todo da vida, a mãe cuida do filho, até quando o filho já é adulto. Então, mas se o filho dela, desde que nasceu, começasse a agir como um adulto age, dificilmente a mãe ia ter condições de dar a ele todo o carinho que ele precisa. Entendeu? Se ele agisse como ele veio das outras encarnações, então é preciso um período que ele possa receber da mãe essa atenção, até para a saúde dele. Como é que ela vai cuidar da saúde da criança? Como é que vai ensinar a ele as coisas? Até para mandar depois para a escola, ou até ensinar boas maneiras, educação, comportamento. É uma chance que a sociedade tem através das mães de ensinar boas coisas a nós. Vai esperar ficar adulto para ensinar boas maneiras? Tem que ensinar quando é pequenininho, quando pode aprender, está com o cérebro fresquinho, pode aprender as coisas. Então, se tivesse já com aquela bagagem de outras vidas, seria complicado, ia acabar rejeitando, ia ter atrito. Então, como diz Kardec, a natureza é sábia, vai dizer, tudo é sábio nas obras de Deus. Esse momento é importante para o aprendizado. Isso vale até para os animais. Vocês veem os animais, a mãe cuida dos filhotinhos até certo ponto, depois eles vão à luta. Mas naquele período da infância do animalzinho, eles são frágeis. E ela precisa fazer tudo para eles. Ensinar a caçar, né? Onde buscar alimentos, se defender. Depois eles crescem e vão à luta. Ela vai ter outra cria. Mas é assim que funciona. Conosco é a mesma coisa. Naquele período de criança, por isso que Jesus diz que ela é inocente. Ela está ali tentando aprender. Ela não está de posse do uso das suas malícias. Não existe malícia na criança. Essa é a diferença. É isso que Jesus se refere. A pureza de coração significa a ausência de malícia. Porque nós, eventualmente, podemos errar e vamos continuar errando. Claro que vamos errar. Mas uma coisa é você errar com o coração puro, sem malícia, e a outra é errar de caso pensado. Errar de propósito, sabendo que está errado. É isso que Jesus se refere. Porque erros nós vamos cometer por muito tempo. Mas nós podemos continuar cometendo erros sem querer, sem dolo. E ao descobrir que erramos, vamos lá tentar consertar, tentar reparar. Essa é a ideia, em princípio. Que não é porque nós já aprendemos esses ensinamentos do Cristo que vamos deixar de cometer besteiras, desatinos. Nós somos desastrados ainda. Não é porque nós aprendemos em casa a ser bem comportados,
aprendemos a cuidar das coisas, que se deixar a gente numa casa de louças, numa loja de louças, que a gente não vai esbarrar e quebrar um troço daquele. Vai ser sem querer, você não vai estar de propósito na loja que vende louça e esbarrar no prato, no copo de propósito. Por mais cuidado que você tenha, você vai cometer um erro, mas foi um erro sem dolo, inocente. É essa a diferença que há. Ninguém vai entrar na casa de louça disposto a quebrar. Agora, se eu vou na casa de louça de noite para roubar o cofre, aí é dolo. É esse tipo de gente que não vai entrar no reino dos céus. Só vai entrar aquele que tiver o coração puro. E para que o nosso coração chegue a ser puro, 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 como o do Cristo, ou de espíritos crísticos, nós temos que começar agora, agindo como as crianças, nos assemelhando às crianças. E pouco a pouco o nosso coração vai ficando cada vez mais puro. É necessário, aliás, como diz Kardec aqui, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. Exatamente. Ora, se o espírito, com todo o seu conhecimento, todo o seu cabedal de outras vidas, vai agir no corpinho de uma criança de meses, ou de 1 ano, 2 anos, não ia ter condições, ele ia querer fazer coisas que o corpo não permite. O próprio corpo físico dele não permite. Ele não sabe nem andar, como é que ele vai querer fazer que na outra encarnação ele corria? Você não tem, ele tem que aprender a andar de novo. Tem que começar, de novo do comecinho. Por isso que esse período da infância é um período muito importante. Que é a hora que nós aprendemos a voltar a viver no mundo. Aprendemos novamente a falar, de repente é um idioma novo, diferente, que a gente nunca aprendeu. E vamos aprender a comer novamente. As pessoas vão cuidar de nós, porque nós não temos condição de fazer ainda no começo. Então, nesse período, nós não temos nem condições de agir com maldade. Então, essa comparação que faz Jesus é muito pertinente. Observem bem as crianças. Mesmo quando ela está fazendo arte, travessura, observe como é diferente do nosso modo quando nós fazemos as nossas travessuras. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele. Renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então não quer dizer que o espírito perdeu todo o conhecimento que ele tinha. Não, está em estado latente. Pouco a pouco ele vai fazer uso daquilo. O próprio cérebro ainda não está totalmente preparado para usar todo o conhecimento que o espírito traz. O próprio crânio ainda não está totalmente consolidado. Os ossos do crânio ainda não fecharam. O esqueleto ainda não está desenvolvido, a parte muscular. Então, tudo isso vai ser feito aos poucos. Então, não pode, de repente, uma carga de conhecimento, de manias, de vícios, de tudo isso. O espírito vai entrar em desespero, porque ele vai querer agir e não vai poder, que o corpo não permite. Então, é preciso esse tempo. E esse tempo é que chama a atenção de Jesus para nós. Jesus chama a nossa atenção para esse período. Olha, vejam bem como você era quando era criança. Vejam as outras crianças, como é que são. Tente ser assim, como adulto. Tente ser assim. Você já tem todas as faculdades. Você tem capacidade de usar o seu corpo como você bem entender. Você sabe falar, escrever. Você sabe se alimentar. Sabe ir daqui para ali, ir e voltar. Sabe tudo. Mas não deixe que essa sabedoria toda atrapalhe a sua pureza de coração.
Procure conservar a pureza de coração que você tinha quando você era uma criança. Como diz aí o outro, solte essa criança que ainda habita em você. Você vai ver só como as pessoas vão tratar você também melhor. Vão reparar que você está mais cordato, que você está mais tranquilo. Mesmo que você fique nervoso, faça alguma coisa, você imediatamente vai se desculpar. Ou se alguém fizer alguma coisa com você, você vai esquecer. Então, essa é a ideia. Temos que nos assemelhar às crianças. A partir do nascimento, suas ideias, ou seja, do espírito, retomam gradualmente em impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem. Então, à medida que nossos órgãos do corpo vão se desenvolvendo, as nossas ideias, as nossas experiências vão voltando à nossa memória. Podendo-se dizer que no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas, durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos. Ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Então, quando ainda nessa fase, que o molde seja o molde do corpo, o molde do espírito, ainda estão em formação, ainda estão se adaptando um ao outro, o espírito ainda não conseguiu impor todas as suas vontades àquele corpinho, é a fase que a criança vai aprender coisas novas e, de preferência, coisas boas, que espera-se que as mães e os pais passem para a criança coisas boas. E se os pais sentirem que aquela criancinha, de repente, traz ainda algumas coisinhas, já está demonstrando algumas coisas não lá muito boas, é como se diz, é hora de torcer o pepino. Você tem que torcer o pepino quando ele é novo. Não pode esperar ficar maduro para torcer o pepino. Então, é hora de torcer um pouquinho para ir acertando. E a criança tem mais facilidade de aceitar essas corrigendas do que quando adulto. A criança pode não gostar, fazer bico, não sei o quê, mas ele acaba aceitando aquilo que os pais ensinam. E, geralmente, esses ensinamentos aprendidos em criança ficam marcados para sempre. O adulto pode nem pôr em prática aquilo que aprendeu com a mãe e com o pai, mas ele se lembra de que aprendeu aquelas coisas com o pai e com a mãe. E de vez em quando ele pensa, minha mãe e meu pai que estavam certos, porque ele reconhece que está fazendo errado. Então os pais são o espelho, o exemplo para as pessoas. Ela se lembra de quando era pequena que o pai e a mãe ralhava, botava de castigo, etc. Quando ele fazia coisas erradas. Não gostava. Mas aquilo foi. Ele agora continua fazendo errado, mas ele lembra, mas meu pai e minha mãe estavam certos. Agora é que eu estou vendo que estavam certos. Isso é o que acontece. Então, quando é criança, é a hora de aproveitar para passar para a criança aqueles fundamentos importantes que vão ser úteis no resto da vida. Então, Jesus chama a nossa atenção para esse período e diz que aproveitemos esse período das crianças para servir como modelo para nós. O Espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e assim Jesus está com a verdade quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade, eu digo mais, e da falta de malícia. Né? Então aqui diz, Jesus toma como exemplo a criança encarnada nesse período aqui de jovenzinho. Não está se referindo ao espírito que está encarnado ali, porque este não é criança, este é milenar, com a sua carga de experiências aí pelas encarnações afora. Mas Jesus está pegando aquele período em que esse espírito está um pouco ainda adormecido, ainda não conseguiu botar suas manguinhas de fora, para que nós nos espelhemos nessas crianças. Esse é o conselho do nosso mestre. Espero que todos nós possamos aproveitá-lo. Por hora nós vamos ficando por aqui, então, desejando a vocês muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa,
na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.